Canal Cooperativo. Oferecimento Cicobi Planalto Central. Olá, bem-vindos ao primeiro programa Canal Cooperativo de 2018. Hoje vamos rever as principais notícias sobre agronegócio. Confira! Cotaquara beneficia produtores com comercialização de alimentos. Município de São Roque de Minas é referência na produção de queijo canastra. Bolso Feliz traz dicas de planejamento econômico nas férias. Javalis invadem propriedades no entorno do Distrito Federal. Você acompanha essas e outras notícias agora no Canal Cooperativo. A Cooperativa Agrícola da região de Planaltina, no Distrito Federal, Cotaquara, comercializa pimentão, tomate e outros alimentos produzidos pelos cooperados. A produção é destinada ao mercado local, que abastece grandes redes de supermercados no Distrito Federal, além de atender outros estados. O Núcleo Rural Taquara concentra a maior produção de pimentão do Distrito Federal. Só na propriedade do Sr. Olivan já foram plantados mais de 50 mil pés de pimentão entre 2016 e 2017. E apesar da seca, tem produzido muito nos últimos meses. A pimentão a gente tenta produzir o ano todo, né? Tem as dificuldades, mas a gente não para de produzir. Essa plantação aqui, ela está com 2 meses de produção, né? Que a gente já está colhendo e estamos produzindo uma média de 800, 700 caixas por semana. Dos 32 mil hectares que compõem a região, 75 hectares são destinados ao cultivo de pimentão. Os legumes abastecem o Distrito Federal e os estados de Goiás e São Paulo. Para facilitar a comercialização, os produtores contam com a Cotaquara, que é uma cooperativa que beneficia e negocia a produção no mercado. Uns 80% a gente trabalha via cooperativa e a outra parte a gente trabalha via as feiras, os pirangueiros que compram aqui na porta. A cooperativa tem feito vários trabalhos junto à Imaté, os produtores aqui da nossa região. Forte produtor de pimentão no Distrito Federal, o Núcleo Rural Taquara aposta no cooperativismo como meio de comercialização dos alimentos cultivados na região, por meio da Cotaquara. Entre os serviços prestados pela Cotaquara está o transporte dos alimentos produzidos pelos cooperados. A cooperativa busca os pimentões e outros alimentos nas propriedades rurais e entrega nos pontos de venda no Distrito Federal e dos outros estados. A gente faz o trabalho de recolhimento, né? A compra, a venda dos produtos de hortaliça e tem uma revenda também que faz o complemento para eles, que é a colocação dos produtos de manutenção de toda a área, né? Que plástico, insumo, essas coisas todas. Isso a gente oferece ao produtor, né? Com prazo, com essa coisa toda que tem no mercado. A Cotaquara emprega mais de 60 pessoas que moram na Vila Agrícola Taquara. Além do transporte, a cooperativa embala os pimentões com a marca das grandes redes de supermercados do Distrito Federal. A vantagem do alimento embalado é a agregação de valor, proporcionando maior renda para os produtores. A cooperativa comercializa uma média de 2.500 a 3.000 caixas por semana. Você conhece o queijo canastra? Ele é o principal produto da economia do município de São Roque de Minas, que é referência na produção. A região concentra o maior número de produtores, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG. Veja na reportagem. Os produtores seguem os moldes ainda das primeiras gerações de suas famílias, que viveram na Serra da Canastra há mais de 100 anos. Seu José Mário é um exemplo de quem deu continuidade à história da produção do queijo na família, que começou pelos avós dele. Meus avós já faziam queijo, meu pai também foi a mesma profissão. Então eu nasci já vendo aquilo que meu pai fazia, eu nunca pensei em fazer outra coisa. A iguaria é um dos mais legítimos representantes da gastronomia mineira, tombada como patrimônio cultural imaterial e certificada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI.
A região da Canastra produz vários tipos de queijos, com sabores e texturas diferentes, como este aqui, o Canastra Real, que tem olhaduras propiônicas. É uma bactéria específica que se manifesta durante o processo de maturação. A característica do queijo secular da Canastra se define pela palavra francesa terroir, que significa um conjunto de elementos que envolvem temperatura, umidade, ventilação, altitude, o clima, a pastagem e até o tipo de gado escolhido. A vaca, quando come o capim aqui, bebe água e ingere essa flora microbiana. O município produz cerca de 3.000 toneladas de queijo canastra por ano. E essa produção gira em torno de 36 milhões na economia de São Roque de Minas. A Fazenda Roça da Cidade é um exemplo de produção em grande escala. Ela produz mais de 30 quilos de queijo por dia. Aqui nós produzimos o merendeiro, que é esse queijo menor aqui. Ele tem cerca de 10 centímetros de diâmetro e é uma versão menor reduzida do queijo tradicional, que é esse queijo que a gente conhece aqui na Canastra, com 16 centímetros de diâmetro e 21 dias de maturação. É um queijo de cor amarelo-ouro e esse é o queijo que foi o pontapé inicial para todo esse processo de legalização. Outro produtor é Claudiano. Ele produz um tipo de queijo canastra diferente, conhecido como casquinha ou mofado. Essa característica está ligada ao clima do solo da fazenda dele. O produtor garante que a produção do queijo está a todo vapor e deve melhorar ainda mais no futuro. E todos estes sonhos e conquistas tiveram apoio da Saroncred. Se não fosse o banco estar ajudando a associação, nem existia associação. Que o João Carlos, que é o presidente do Sincob aqui em São Roque, também é o presidente da Associação dos Produtores de Queijo, né? A Procan. E ele ajuda bastante assim, na associação do queijo. Deu até água na boca essa matéria do queijo canastra, hein, Isabela? Verdade, Thaís. E no próximo bloco, entrevista com Roberto Rodrigues, um dos maiores ícones do cooperativismo mundial. Uma em cada 7 pessoas no mundo é COP. Mais de 13 milhões de brasileiros são COP. O arroz, o feijão, a carne, o ovo e até o cafezinho nosso de cada dia. Metade do que é produzido na agropecuária brasileira é COP. Mais de 5 bilhões de dólares das nossas exportações são COP. Milhares de médicos em todo o país são COP e levam atendimento de qualidade para 18 milhões de pessoas. Ser COP é mais que um modelo de negócio, é uma mudança de pensamento, onde o individual dá lugar ao coletivo. É acreditar que é possível equilibrar produtividade e sustentabilidade, o social e o econômico, e estabelecer relações onde todos ganham. Somos um movimento de milhões de brasileiros que juntos trabalham para fazer um país mais justo, equilibrado e feliz. Somos a força do cooperativismo no Brasil. Somos COP. Vamos rever agora a entrevista com um convidado mais que especial, Roberto Rodrigues, um grande nome do cooperativismo mundial. Ele abordou o cenário cooperativista do país, além de planos para o agronegócio do futuro. Vamos conferir. Hoje aqui no canal Cooperativo a gente vai conversar com o Roberto Rodrigues. Ele que já foi ministro, já foi secretário, já foi presidente da OCB e é professor. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você nos explicasse um pouco o que é, no que consiste a segurança alimentar. Segurança alimentar é um conceito hoje muito defendido pela ONU, né, para explicar essa questão de uma forma bem abrangente. A ONU, Organização das Nações Unidas, é a instituição multilateral responsável pela garantia da paz no mundo. Então ela defende segurança alimentar. Por quê? Porque não há paz onde houver fome. A alimentação para todos é o único caminho para a paz. Então, fazer para você, conceitualmente, segurança alimentar é o caminho para a paz. E quais são as tendências, principalmente aqui no Brasil? Então,
Há um estudo feito pela OCDE, que é um think tank muito relevante hoje em termos de economia global, mostrando o seguinte: para que haja garantia de segurança alimentar nos próximos 10 anos, a oferta de alimentos tem que crescer 20%. Se crescer 20% no mundo, não vai ter fome para ninguém. Só que a Europa cresce só 4%, Estados Unidos e Canadá no máximo 15%, a Oceania 17%. Então, diz a OCDE, para que haja um crescimento de 20% na oferta de alimentos no mundo, o Brasil tem que crescer 40%, o dobro do mundo. Então, o Brasil tem nesse cenário uma responsabilidade histórica enorme. O mundo espera que a gente cresça 40% na oferta de alimentos em 10 anos, para que o mundo cresça metade, 20%, e haja paz universal. Então, estão convocando o Brasil para isso. Por quê? Nós temos terra, tecnologia sustentável e gente capaz de fazer esse tipo de coisa. Porque é importante que o Brasil estabeleça uma estratégia que contemple logística, infraestrutura, tecnologia, política de renda para o agricultor, que contemple principalmente avanços em negociação comercial que abram o mercado para o Brasil, uma estratégia que incorpore o setor rural, mas também o setor urbano. O agricultor é responsável pela produção, mas sem trator não tem agricultor, sem adubo não tem agricultor, é defensivo, sem crédito, tudo isso quem dá é urbano. São indústrias urbanas, banco, tudo urbano. Então a relação entre o urbano e o rural é essencial para que desenhe uma estratégia que permita ao Brasil ser campeão mundial da segurança alimentar. Inês, qual é o papel das cooperativas nesse contexto? Boa questão. As cooperativas, cooperativa é uma doutrina com princípios que são universalmente aceitos. E o cooperativismo é organizado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, como no mundo inteiro, tem o rural e o urbano dentro da mesma doutrina. Nós temos cooperativas agropecuárias, agricultores, mas tem de crédito, que serve agricultor, e o urbano. Tem de consumo, que serve o urbano, de habitação, que serve o urbano, de comunicação, de serviço, de trabalho. Então, o cooperativismo tem uma transversalidade nas relações entre o rural e o urbano, de modo que é, de longe, a única instituição doutrinária capaz de comandar esse processo, fazendo a relação urbano-rural, que hoje é siamesa. Um não vive sem o outro. O rural não vive sem o urbano, que não vive sem o rural. E a cooperativa consegue compreender e agir dessa forma transversalmente. Então, o papel do cooperativismo na segurança alimentar global, aqui, a partir do Brasil, é essencial. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço. E você continue acompanhando o canal Cooperativo. O Distrito Federal possui um grande potencial agrícola, onde são produzidos diversos tipos de grãos, e o trigo é um deles. A Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, Copadef, fomenta o plantio de trigo produzido pelos cooperados. Vamos ver agora o moinho onde o trigo é transformado na farinha Buriti. A Cooperativa Agrícola do Distrito Federal, Copadef, está há 39 anos promovendo o desenvolvimento agrícola na região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, PADEF, onde são produzidos diversos tipos de grãos. Um deles, o trigo, que não é típico do Cerrado, foi implantado para ser um restaurador do solo e hoje é peça fundamental na agricultura do DF. De fato, o rendimento do trigo, às vezes, frente a outros produtos, não é tão alto assim da lavoura em si. Mas ele entra, hoje em dia o produtor não vê só uma lavoura em si, ele vê um sistema de produção. E o trigo entra dentro do sistema de produção porque ele é um condicionador de solo, ele melhora o solo, ele é uma rotação muito importante e ele vai aumentar a vida útil da irrigação do pivô do produtor. Para a Copadef, era preciso ir além da produção. O vice-presidente da cooperativa, José Guilherme Brenner, nos mostra o moinho da instituição. Aqui é onde chegam os grãos, que serão moídos, dando origem à farinha. Antes de ser moído, o trigo passa por uma umidificação e fica descansando por 24 horas. Depois, começa o processo de moagem do grão. O Rômulo é o responsável por essa parte da produção. O processo parece simples. Os grãos são passados pelo moinho até se tornar farinha. Esse outro equipamento é composto por telas que peneiram a farinha até ficar no ponto de ir para a embalagem. Na parte de cima ficam os reservatórios onde a farinha já pronta aguarda o próximo processo. Aqui nesse setor, a farinha começa a ser embalada. 90% da operação é automatizada. Os supervisores acompanham o desenvolvimento do processo.
A farinha de trigo Buriti ganhou o mercado brasiliense e é utilizada em diversos produtos. Nossa farinha já é uma marca conhecida aqui no Distrito Federal, a farinha Buriti. Ela é muito conhecida assim, principalmente pelas indústrias, assim, indústrias de salgado, indústrias de pão, né? E nós temos uma equipe de distribuição muito eficiente, muito boa, muito capilarizado. Está principalmente presente nos mercados, assim, nas cidades do entorno. E dentro do Distrito Federal, as pessoas muitas vezes comem a farinha Buriti sem saber que estão comendo a farinha Buriti através de produtos que são fabricados por empresas muito qualificadas aqui na nossa região. Janeiro ainda é mês de férias e planejar é sempre a melhor escolha. Verdade, Isabela. Acompanhe agora as dicas sobre como se organizar para aproveitar o descanso sem se preocupar com os altos custos da temporada. É com Álvaro Modernel no quadro Bolso Feliz. Olá, sou Álvaro Modernel, educador financeiro, com mais um programa Bolso Feliz. Um programa sobre finanças pessoais para que você e seu bolso vivam em harmonia, mais felizes. O assunto de hoje é férias. Férias de meio de ano, férias de final de ano, férias para quem pode tirar fora do período escolar, fora da alta temporada, aí melhor ainda. A dica básica é o seguinte: quem se organiza, quem planeja, quem junta dinheiro e faz o orçamento para aproveitar nas férias, geralmente volta das férias apenas com o quê? Boas lembranças, fotos e vontade de viajar de novo. Quem não faz isso e deixa para a última hora, traz junto na bagagem muitas contas a pagar. E aí, além daquelas boas lembranças, da vontade de quero mais, diz assim, puxa, ainda tenho mais a pagar. Férias de 10 dias, 10 meses para pagar. Isso não é uma boa conta. Então o ideal, organize-se antes, compre passagem com antecedência, se tiver que financiar, financie antes de viajar, para que você possa viajar com total tranquilidade, sabendo até quanto pode gastar e é a hora de dizer não. Isso aqui não cabe no nosso orçamento, para que você volte tranquilo, descansado e já pensando no mais importante, nas suas próximas férias, que é uma atividade cíclica importante para a gente e para o nosso bolso. Dica básica então, planeje-se, organize-se e junte dinheiro antes de viajar, viaje sabendo qual é o seu limite, até quanto você pode aproveitar com lazer, com hotel, com passagem, com show, com outro divertimento qualquer e principalmente a fatura do cartão de crédito deve vir zerada. Zerada para quê? Para que você possa voltar para a sua rotina de trabalho já pensando nas próximas férias. Esse é o programa Bolso Feliz, disponível para você esse e outros com outras dicas no canal cooperativo.com.br. Sou Álvaro Modernel, até a próxima. Álvaro sempre dando excelentes dicas de economia. A seguir, javalis invadiram propriedades rurais em Formosa. O canal Cooperativo volta em instantes. Tenha uma governança mais preparada da sua cooperativa com os livros da coletânea Cooperativismo. Obras voltadas para administração, direito, economia e gestão. Para este investimento, pode ser utilizado o recurso do FATS. Adquira agora. Vincere Editora. Conteúdo que coopera. Brindes para eventos e confraternizações é na Coepad. Papéis reciclados, blocos de anotações, sacolas, agendas e muito mais. Ao adquirir os produtos, você contribui para a inclusão e desenvolvimento social e econômico dos cooperados da Coepad. Produtos especiais por quem faz e mais especiais para quem compra. Coepad, uma família de fibra. O canal Cooperativo mostrou o sofrimento dos produtores rurais do entorno do Distrito Federal com a invasão de javalis. Os animais ameaçaram as lavouras, destruindo tudo que viram pela frente. Veja. Propriedades rurais da região de Formosa estão sendo invadidas por javalis. A invasão é tanta que os produtores estimam uma perda de até 20%. A equipe de reportagem do canal Cooperativo está à procura de focos desses invasores. Vamos acompanhar.
Os javalis vieram da África, Europa e Ásia. São animais de grande porte, agressivos, inteligentes e se reproduzem com facilidade. A espécie é classificada como onívoros e se alimenta de tudo que encontra pelo caminho. Na plantação de milho, os animais derrubam as plantas e não comem as espigas inteiras, deixando prejuízo para os produtores. Isso aqui é uma lavoura de milho, a gente está olhando, nós estamos do lado de uma nascente aqui. E como vocês podem ver, os javalis estão andando aqui todo na região, derruba o milho, estraga muito, derruba bastante milho. A safra já está comprometida por causa do veranico que a gente teve aí, agora mais essa praga para incomodar. Nós temos áreas aí de quebra de até 20% da produção por conta de ataque de javali. Para controlar o crescimento da espécie, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, autorizou a caça controlada dos javalis. Está incomodando tanto que o próprio IBAMA já reconheceu que é um invasor, que ele está trazendo muito problema para a região e autorizou a caça. A gente fala caça, mas na verdade é o controle de fauna exótica, que é um animal que veio de fora, que ele não é da fauna brasileira. Então o próprio IBAMA está autorizando e a Agrodefesa, a agência rural, pedindo para a gente fazer o levantamento de quantos animais tem, o estrago que está causando. E aqui vocês estão vendo um exemplo bem claro, né? Uma lavoura de milho aqui e os bichos acabaram de sair daqui. Lugares com mata nativa e próximo a nascentes e principalmente com difícil acesso, como você pode acompanhar, são os lugares preferidos pelos javalis, pois eles se escondem de um dos seus predadores, que são os caçadores regularizados pelo IBAMA, que estão autorizados a fazer essa caça para diminuir a concentração e o foco dos javalis na região de Formosa. Os invasores não deixam prejuízo só nas plantações. Os animais se aglomeram próximo às nascentes e têm causado preocupação para os produtores. Ela vai espalhar e vai acabar perdendo o curso principal da nascente e ela vai acabar não chegando onde ela deveria chegar, né? O crescente número de javalis na região de Formosa tem deixado os agricultores em alerta e não há outra forma de controle a não ser a caça. Por enquanto não tem nada em mente que possa resolver isso, né? A sucessão familiar é um assunto bastante discutido atualmente. Manter os jovens atraídos pelo trabalho no campo não é tarefa simples. Mas com dedicação e trabalho em equipe, o processo se torna mais fácil. Conheça a história da família Salvador, moradores de Chapecó que trabalham juntos na produção de leite. Com um cenário econômico difícil e mercado de trabalho cada vez mais restrito, muitos jovens têm optado por continuar no campo e tocar, junto de seus pais, os negócios da família. Esse é o caso da família Salvador, que já está na terceira geração de sucessão familiar. O filho, Jackson, trocou o trabalho em uma academia e decidiu ajudar o pai, Iselso, a tocar a produção de leite. No início até eu não tinha intenção, de permanecer aqui na agricultura. Eu me formei em educação física e já estava trabalhando na área, numa academia. E há pouco tempo eu resolvi retornar. O principal fator foi a rentabilidade mesmo, e também o estilo de vida, A agricultura é mais, digamos assim, mais tranquilo, É um lugar mais bom de se morar e permanecer. De acordo com o censo de 2010, o Brasil possui cerca de 8 milhões de jovens no campo, o que se refere a mais de 1/4 da população rural do país. Esses dados nos mostram que, para que os jovens tenham interesse em manter o trabalho da família, é essencial que haja diálogo, paciência e união, tornando assim o processo benéfico para ambos os lados. A importância aqui, eu acho que é a gente tendo uma família perto, já que a gente só tem um mesmo, então só tem o Jackson, então alguém tem que ficar aqui para tocar essa propriedade,
Então a gente sentou e conversou em ele até não pelo trabalho, mas sim deixar a academia para me ajudar mais na agricultura. Na comunidade de Colônia Bacia, em Chapecó, pai e filho trabalham juntos na produção de leite e, segundo ele, essa é uma atividade muito rentável. Hoje a gente trabalha em torno de 32 vacas por casa de hectares de terra, né? E em produção hoje temos 29 vacas em lactação. Hoje na agricultura eu acho que é uma das coisas que mais dá renda, sabe? Em produção de leite. E quando o assunto é sucessão, pai e filho partilham da mesma opinião. É muito importante manter tudo que foi construído. E diálogo sempre é a melhor saída para que haja rentabilidade e sucesso na produção. Eu gostaria muito, né, que o meu filho tocasse tudo que a gente trabalhou até hoje, né, que não abandonasse, e porque a gente já está ficando, não dizer velho, mas numa idade. Então eu gostaria muito que essa propriedade aqui continuasse, que não parasse por aí, né. Acho importante que não se perca, né, todo o trabalho e dedicação, né, que meu pai teve a vida inteira na agricultura. É importante que você tenha uma continuidade futuramente, né, para que não se perca tudo que foi construído, né. Que exemplo a família Salvador! O canal Cooperativo fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acesse nossas notícias no site canalcooperativo.com.br. Até o próximo programa. Canal Cooperativo. Oferecimento Cicobi Planalto Central.